Nós nunca sabemos quando é a partida. Consideramos que a partida é o momento em que nascemos. Pode ser que a partida esteja uma eternidade atrás. E que nessa eternidade atrás, no ponto de arranque de tudo quanto há no mundo, tenham coincidido a liberdade e o destino. Agostinho da Silva, pensador de um mundo a haver, marcou o século XX português. Homem de múltiplas facetas, orador extraordinário e senhor de uma vida total, Agostinho da Silva volta a ser alvo de homenagem. Assinalado em 2006 o centenário do seu nascimento, com comemorações que tiveram lugar um pouco por todos os países lusófonos, é agora a vez de o relembrar num colóquio que assinala os 15 anos da sua morte. O ponto de partida é ambicioso. Qual o legado de Agostinho da Silva? Conhecer o Agostinho, estou convencido que aqueles que tiveram esse privilégio nunca mais se vão esquecer. É impossível esquecer a personalidade dele, o posicionamento dele, a maneira como ele estava com as pessoas. Ele era uma figura extraordinária, sob o ponto de vista não só de capacidade de ação. O que ele fez em 25 anos no Brasil, eu repito isso nas minhas intervenções, mais nenhum intelectual, nem brasileiro, fez, porque não é fácil realmente ter uma intervenção que ele teve em 4 ou 5 das principais universidades, para além da criação de uma multiplicidade de institutos, alguns deles funcionando até hoje. Eu pensei que podia ser cientista e foi ele que me ajudou. Achou que de facto a vida só havia uma e que eu tinha que escolher a certa. Isso era mestre Agostinho. Descobrir nas pessoas a sua potencialidade e empurrá-las, soltá-las no tempo, obrigá-las a que elas se reconhecessem e tivessem uma missão. É através da Associação Agostinho da Silva que o pensador permanece vivo. Um grupo que reúne professores e amigos dedica-se a divulgar a sua obra para que não caia no esquecimento. Ele já tendo falecido há 15 anos, há essa tendência para ele se tornar um nome ultrapassado, um nome esquecido. E, portanto, nós lutamos contra esse esquecimento. Agostinho da Silva nasceu em 1906 na cidade do Porto, mas seria a aldeia de Barca d'Alva, na Guarda, o local que Agostinho sentiria para sempre como a sua terra. No Porto iniciou o percurso académico que se revelaria brilhante. Licenciou-se em Filologia Clássica na Faculdade de Letras do Porto com 20 valores. Um ano depois, concluía com louvor o doutoramento. Viveu uma vida total e interessou-se por várias áreas, da filosofia à biologia, e sobre todos os assuntos parecia ter uma tese a defender. Escreveu algures que ele era um especialista do conhecimento não especializado. E, em certa medida, era isso. Ele falava de tudo, sem ser como especialista, mas tinha sempre alguma coisa que dizer, alguma coisa que era conveniente a gente ouvir. Porque servia sempre como ponto de partida para uma meditação pessoal, para uma conversa, para uma discussão, de maneira que valia sempre a pena ouvir. A carreira de Agostinho como professor cativava centenas e incomodava outros tantos do lado do regime de Salazar. Em 1935, é mesmo demitido do ensino oficial por não ter assinado a Lei Cabral que proibia a pertença a sociedades secretas. Agostinho da Silva não pertencia a nenhuma, mas queria ter a liberdade para um dia, se quisesse, poder fazê-lo. A liberdade era, para Agostinho, uma das mais importantes qualidades do ser humano, e o seu espírito livre contagiou todos aqueles que com ele se cruzaram, mesmo do outro lado do oceano. Ainda hoje, no bairro dos Pescadores de Santa Catarina, você encontra portas em casas dos pescadores mais antigas, talhadas por Agostinho. Você encontra pinturas, você encontra gravuras feitas por Agostinho, que ele ia conversando com os pescadores, ia fazendo e deixava. E ele dizia que aquilo, eles achavam que ele era o professor que lhe ensinava, a dizer: eu aqui aprendo com vocês muito mais do que vocês me ensinam a mim. Com 16 anos, José Avelino conhecia Agostinho da Silva e a sua vida mudava aí. Começou por ter aulas de filosofia com o professor, que depressa deram lugar a longas conversas. Graças a esses encontros, José Avelino encontrou a sua vocação. Eu pensei que podia ser cientista e foi ele que me ajudou. Achou que de facto a vida só havia uma e que eu tinha que escolher. Tenho a impressão que a coisa importante que ele
lançou foi a tolerância, a abertura de espírito em relação às ideias do mundo, a capacidade de entender os outros e não estar fechado a nenhuma atividade. De facto, o professor Agostinho era uma pessoa com um espectro larguíssimo. Ele era um apologista de uma vida não especializada nisto ou naquilo, era um homem que defendia a vida total e, portanto, para ele a plena realização humana era fundamental que passasse, e para ele aí a origem toda, tudo vinha daí, era fundamental que passasse por um desenvolvimento de caráter espiritual, de caráter ético, mas isso, pela sua própria natureza, deveria expressar-se numa intervenção cívica, social e política mais consciente. Após mais de 20 anos no Brasil, Agostinho da Silva regressa a Portugal em 1969, onde tinha início a Primavera Marcelista. Dedica-se à escrita e participa em programas de televisão. As célebres conversas vadias são, para muitos, a porta de entrada no universo de Agostinho. Se é a sua ideia de que eu posso ajudar a resolver alguma coisa, está inteiramente enganado. Eu posso ajudá-lo, é o meu amigo tomar cuidado em nunca resolver coisa nenhuma. A ir sempre adiando a resolução ou aquilo que lhe parece ser atingir a verdade, por dois motivos e para dois fins. O primeiro, para não fechar a porta ao futuro. Toda a pessoa que de repente tomou uma resolução não quer saber de mais nada que aquilo que venha depois e pode não experimentar as coisas que seriam magníficas para a sua vida. Um dos mais marcantes intelectuais portugueses do século XX, Agostinho da Silva permanece vivo no seu trabalho, nas memórias de muitos e aparece até nos sonhos de outros. Valdeju, músico dos Blasted Mechanism, decidiu colocar algumas das frases emblemáticas do professor no single de apresentação do novo disco. Houve uma fase onde eu andei imenso tempo a sonhar com este grande poeta, com um ser altamente livre e dos portugueses, um dos portugueses mais à frente mesmo, que alguma vez nós vamos conhecer. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce de alguma maneira poeta, inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda. De um legado de Agostinho da Silva vai ser complicado, porque o Agostinho da Silva mexeu com as pessoas de variadas maneiras, não mexeu toda a gente da mesma maneira, não é? Aquilo que tocou nas pessoas dependia também daquilo que as pessoas eram, não é? E se as ideias dele têm sentido, eu acho, mais do que nunca. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce de alguma maneira poeta, inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem, e inteiramente